Romanos 14:1. Olha o que diz. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Olha para mim, por favor, e preste atenção. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Ele fala quanto ao que está enfermo na fé. Então, existe possibilidade da sua fé, da minha fé, ficar enferma. Assim como o corpo enfermo, ele fica debilitado, a fé enferma, ela também fica debilitada. Como que é possível a fé ficar enferma, pastor? É como o corpo. Por exemplo, se você é uma pessoa que não dorme direito, os médicos orientam que a pessoa tem que dormir pelo menos 8 horas, não é isso? 8 horas de sono. Se a pessoa não dorme bem, então ela vai apresentar algum problema de saúde. Se a pessoa é sedentária, ela não faz nenhum exercício físico, ela não se movimenta, então ela tem uma tendência a apresentar algum tipo de problema no decorrer dos anos. E o principal, a má alimentação. Tem gente que ela come tudo que não deve, e tudo que deve comer, ela não come. O que não deve, ela come, e o que deve comer, ela não come. Então daqui a pouco ela vai ter problemas de saúde por conta da má alimentação. Assim também é com respeito à fé. A fé, ela se alimenta. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A fé se alimenta da palavra. Por exemplo, quantas vezes que você estava passando uma luta, uma guerra, e você foi lá, leu a palavra, leu a Bíblia, e você, caramba, era tudo que eu precisava ouvir. Deus falou comigo. Naquele momento, a sua fé foi fortalecida. Ou de repente você veio a um culto, a uma reunião, e o pastor deu uma palavra, parecia que era tudo que você precisava ouvir. Você chegou na reunião chateado, chegou na reunião triste, aborrecido, mas quando você ouviu aquela palavra, pronto. A sua fé foi lá em cima. E o contrário também é verdade. Quantas vezes que nós estávamos numa fé muito grande, e quando ouvimos parece que foi um balde de água fria. Uma pessoa lançou uma palavra de dúvida, lançou uma palavra de incredulidade, e aquilo soou mal para a nossa fé. Então você tem que tomar cuidado com o que você ouve. O que você ouve é o que te alimenta, é o que vai alimentar a sua fé. Como Jesus, por exemplo, estava lá no deserto, e o que o diabo pregou para Jesus? Se joga, porque está escrito. O diabo pregou a Bíblia. O diabo pregou Salmos 91 para Jesus e falou: atira-te abaixo, porque os anjos, ele dará ordem para te guardar. Olha só, o diabo distorceu a palavra toda, e Jesus falou: não está escrito que não tentarás o Senhor. Quer dizer, ele rebateu aquela palavra. O que ele fez na verdade? Ele defendeu o quê? A fé. Ali ele defendeu a fé dele. Não, está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, o diabo hoje, o que ele faz? Ele maquia um homem, ele maquia uma mulher endemoniada, mas a pessoa se veste, gravata, terno, com a Bíblia na mão, e chama você de amado, irmão. Aí você para ouvir. Daqui a pouco está a sua fé em conflito. Porque quando você vem na Universal, você ouve o seguinte: olha, se você está doente, Deus vai te curar. Domingo nós vamos levantar água, o milagre vai acontecer. Aí daqui a pouco você ouve outra pessoa que diz assim para você: não, a doença é uma provação de Deus. Você tem que levar isso aí. Deus está te provando. Irmã, isso é uma provação. Aí você fica: meu Deus, e agora? Quem está certo? O pastor que pregou para mim na Universal, ou esse pastor que eu estou ouvindo aqui a rádio? Pronto, sua fé começa a ficar o quê? Enferma. Ou então você vê uma notícia na internet, olha, Igreja Universal, aí você vai lá e clica: ih, meu Deus, deixa eu ver isso aqui. Aí você vai lá, começa a se alimentar de uma
mentira que parece verdade. Aí você começa a se alimentar daquilo ali. Daqui a pouco está você dentro da igreja, malicioso. Dentro da igreja com maus olhos. Porque comeu lixo. Comeu comida podre. Parou para ficar ouvindo uma pessoa que não tem nada de Deus. Como Eva, que estava lá no paraíso, né? Aí encostou a serpente. Eva, deixa eu te contar uma coisa. Deixa eu abrir seus olhos. Deixa eu falar a verdade para você, que Deus tá te enganando. Eva parou para ouvir a serpente. A fé dela ficou enferma. Comeu a fruta e olha a desgraça que aconteceu. Tudo porque ouviu quem não deveria ter o quê? Ouvido. Não sei se já aconteceu com você, de você abrir a geladeira e pegar lá uma comida. Quando você abriu o pote, veio um cheiro. Cheiro ruim, azedo, estragado. Você come, gente? Hã? O que você faz? Que não mata engorda? Não, pastor, que não mata engorda. Não, você joga o quê? Porque se você comer aquele alimento, ele vai te fazer mal. Ele vai te causar enjoo, ele vai te causar mal-estar. Então você joga aquele alimento fora. Então, assim como o nosso olfato e o nosso paladar nos indica que uma coisa não é boa e imediatamente nós jogamos aquilo fora, nós temos que ter o sensor da fé, o sensor espiritual, para que quando você identificar uma conversa estranha, está amarrado em nome de Jesus. O maior patrimônio que você tem é a sua fé. E eu conheço muitos, desde pessoas que serviam a Deus no altar, até pessoas que estavam como membro da igreja, que começaram muito bem, mas por não protegerem a fé, hoje estão perdidos. E o diabo, ele tem sede, pessoal, em cada um de nós. Porque quem está lá fora já é dele. Quem está lá fora já está na mão dele. Mas nós que estamos aqui dentro somos o sonho de consumo do diabo. Por isso, proteja, guarde a sua. Então a palavra de hoje é essa: guarde a sua o quê? Vigia, vigia. Não vai pelos sinais. O diabo também faz sinais. O diabo também opera maravilhas. Tinha uma mulher que, na época do apóstolo Paulo, que ela dava muito lucro, porque ela adivinhava tudo, e ela dava muito lucro para alguns homens, e quando orou ela, tinha um demônio no corpo dela, expulsou o demônio, aí ela não adivinhava mais nada, não adivinhava mais nada, aí o pessoal queria matar Paulo. Cuidado, adivinhação, revelação, cuidado. A revelação é isso aqui, ó. Isso aqui é a revelação de Deus para cada um de nós. A palavra de Deus é a revelação da vontade dele para a nossa vida. Amém, gente? Apoie a sua fé nessa palavra. Segue. Pastor, o senhor está dizendo que só a Igreja Universal está certa? Não. Eu estou dizendo que o que está certo é isso aqui, ó. É o quê? Se alguma coisa que eu falar foge da palavra, desconfie de mim. Se alguma coisa que a igreja está fazendo foge da palavra, desconfie da igreja. Mas se estamos vivendo baseados no que está escrito, então dê credibilidade, porque nós temos que seguir a palavra de Deus. Amém?